Meu tema é uma pergunta: expulsos da presença de Deus? Expulsos da presença de Deus? E eu quero dar continuidade ao Salmo 51, onde estamos lendo versículo por versículo, semana após semana, e hoje eu vou me deter especificamente no verso 11, mas como já tenho feito, quero começar toda a leitura do primeiro verso até o último verso. Salmo 51, do 1 ao 11. A palavra de Deus nos diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. E agora, igreja, eu quero você comigo, nessa última parte, no versículo 11. Vamos juntos, vamos. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Eu quero ouvir somente a igreja. Igreja, de novo. Não posso começar a comentar esse verso sem que tenhamos a mínima noção do Deus estupendamente maravilhoso com o qual estamos lidando. Deus não é um mero amigo, um camarada com quem eventualmente nos assentamos ao lado na faculdade, vamos ao cinema juntos, ou batemos um papinho de vez em quando num café. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, santo e perfeito em todos os seus caminhos, separado de todo pecado e maldade, que exige de mim e de você santidade, para que a nossa relação com Ele não seja afetada. Levítico diz o seguinte, Levítico 19, 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Não podemos apresentar-nos diante de Deus de qualquer jeito, com as mãos sujas, pensando que o pecado é uma coisa qualquer, uma realidade de só menos importância. Deus espera de nós uma vida marcada pela transformação e mudança de mente e passos. O sentimento que tomou conta de Davi ao escrever estas palavras no Salmo 51 precisa invadir-nos também. Um sentimento de inadequação, de impossibilidade de permanecer diante de um Deus tão grandiosamente santo, quando somos miseravelmente pecadores. Seja franco comigo, mas não tem que responder em tom audível, é uma coisa entre você e Deus, tá? Seja franco comigo. Há quanto tempo você não consegue abrir a sua Bíblia e ouvir a voz de Deus falando pelo seu Espírito diretamente ao seu coração? Há quanto tempo você não consegue estar com o espírito aberto para as verdades de Deus? Há quanto tempo você não dobra os seus joelhos diante do Pai e clama ao Senhor na certeza de que Ele está genuinamente ouvindo as suas orações?
Há quanto tempo você não abre a boca para falar com autoridade que Jesus salva, que Jesus liberta pessoas dos pecados em que elas se encontram? Porque você também se sente preso a esses mesmos pecados dos amigos que o rodeiam? Muitos de nós estamos como Davi, sentindo-nos expulsos da presença de Deus, sem possibilidade mínima de aconchego, de comunhão com Ele, porque bem sabemos acerca do mal que habita em nosso íntimo. Perdemos quase que totalmente a ligação com o Senhor, a intimidade com o Senhor, e tornamos-nos zumbis espirituais, mortos-vivos, vivendo de lembranças de tempos passados, quando tínhamos aproximação em relação a Deus. Mas deixe-me esclarecer algo que deve ficar bem claro para todos nós. Minha intenção nessa noite não é acusar você, minha intenção nessa noite não é machucar você, minha intenção nessa noite não é ferir você. Deus é amor, Deus é graça, Deus é perdão. Não é Ele quem nos expulsa da sua presença, mas nós que primeiramente fugimos dEle, porque a sua glória de santidade, ela é incompatível com a nossa miséria pecaminosa interior. Lembram-se de Adão? Após ter ouvido a voz de Deus? Lembram-se? Vamos lá. Gênesis capítulo 3, versos 8 ao 10. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Um pequeno adendo aqui. Eu já falei algumas vezes, mas sempre é bom repetir. Você já percebeu que aqueles momentos vespertinos, em que não é tarde nem noite, tendem a nos deixar um pouquinho deprimidos? Aquela hora em que você não tem uma definição, se está claro ou escuro, a sua alma se sente apertada, opressa, como que se alguma coisa estivesse incompleta. Sabe que sentimento é esse? Saudades dos tempos em que o Senhor se encontrava com o homem, com o ser humano, na virada do dia. De tarde para a noite, o Senhor todos os dias vinha ao encontro do casal, Adão e Eva. E nós herdamos esta ausência, nós herdamos este sentimento de vazio, porque a partir do momento que Adão desobedeceu a Deus, ele temeu a voz do Senhor. E continua o texto dizendo o seguinte: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Até esse momento não havia vergonha na relação de Adão e Eva com Deus. Havia proximidade, havia cumplicidade, havia tete a tete, havia face a face. Deus falava com os seus filhos, mas a partir do seu pecado, foi Adão que se sentiu indigno de permanecer na presença de Deus, e por isso se escondeu. Atente para isso. Deus não deixou de procurar Adão e Eva, mas eles se esconderam de Deus. Deus não deixou de ir ao encontro daqueles que Ele havia criado como a coroa da criação, mas o primeiro casal sentiu-se indigno de permanecer na presença do Senhor. Nem Moisés, homem com quem Deus falava face a face, homem escolhido pelo Senhor para guiar o seu povo no deserto, homem que recebeu as tábuas da lei diretamente da mão do Senhor, nem Moisés foi capaz de contemplar a glória de Deus em todo o seu esplendor. Vamos lá, Êxodo capítulo 33, versos 18 ao 23. Então Moisés disse:
peço que me mostres a tua glória. Moisés queria ser banhado pela glória de Deus. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Quero então frisar esse ponto. Quero que você compreenda essa verdade. Escute, olha aqui para mim, você que está em casa. Deus não expulsa ninguém da sua presença. É o nosso pecado que nos incapacita de estarmos diante da sua glória e santidade. Olha o que o profeta Isaías nos diz, Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Nós causamos esse racha, nós criamos essa separação. É a partir de um texto como esse, em Isaías 59, que nós podemos entender uma passagem muito complexa. O momento em que Jesus agoniza na cruz, dizendo-se abandonado pelo seu pai. Vamos lá? Mateus 27, 46. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento derradeiro na cruz, Deus Pai não poderia ter comunhão com o seu Filho Jesus, porque Jesus carregava sobre si todos os pecados da humanidade. E a santidade de Deus, repito, ela é incompatível com o mal presente na alma do ser humano. Sendo assim, sabemos que somos pecadores, todos nós. Somos lavados pelo sangue de Jesus, os que cremos em Jesus. Somos habitados pelo Espírito da promessa, os que cremos no sacrifício de Cristo a nosso favor. Mas continuamente seremos pecadores enquanto estivermos nesse mundo. Pergunto-lhes então: o que é que nos garante a permanência da comunhão com o Senhor nesse mundo mau, de tantas portas abertas para os erros? O que é que nos faz permanecermos firmes na presença do Senhor, apesar do pecado que habita em nós? Miserável homem que sou, disse Paulo, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Romanos capítulo 7. Eu lhes respondo: o que nos faz ficarmos firmes e de pé, apesar do pecado que habita em nós, é a presença do Espírito Santo de Deus em nosso interior. Não tem outra resposta. Daí nós podemos voltar para o nosso verso inicial, Salmo 51, 11, e entendermos o desespero de Davi, logo após ter clamado para não ser expulso da presença do Pai. Não me lances fora da tua presença. Davi pede também: não retires de mim o teu Santo Espírito. Algo que precisamos compreender
de diferente dos tempos de Davi para os tempos de hoje. Doutrina agora, tá? Doutrina bíblica sobre o Espírito Santo. No culto à noite. No Velho Testamento, o Espírito Santo não era propriedade de todos, mas apenas de algumas pessoas de destaque dentre o povo de Israel. Que pessoas, por exemplo? Reis, sacerdotes e profetas. Eram homens ungidos com o poder do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito não permanecia para sempre com esses homens. A depender de algum gesto indevido, esse Espírito Santo se retirava das vidas desses que ele escolhera habitar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Saul, rei antes de Davi. Só uma passagenzinha para a gente poder ver isso aí. 1 Samuel 16:14, olha o que diz. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Davi conhecia bem essa história. Davi sabia do destino trágico que Saul experimentara, porque o Espírito do Senhor se afastou dele. E logicamente que Davi não queria o mesmo fim. Davi havia pecado, adulterado e matado o esposo da sua amante, e havia tomado ela para si como sua mulher logo após a morte do seu marido. Daí a sua desesperada oração: não retires de mim o teu Santo Espírito, Senhor. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho é obra do teu Espírito em mim. Esse Espírito que escolheu habitar pela graça em mim. A tua presença é o meu diferencial. Sem o teu Espírito, o meu destino não será melhor do que o Saul, que se matou porque enlouqueceu. Não se esqueça disso que eu vou lhe dizer agora. Por favor. Se no Velho Testamento o Espírito Santo do Senhor escolheu habitar apenas em algumas pessoas, e ainda assim temporariamente, no Novo Testamento o Espírito Santo do Senhor escolheu habitar em todos os corações que creram em Jesus e habitar de modo permanente para não sair mais. Quando Paulo ora e fala aos Tessalonicenses, pedindo a Deus e aquele povo que não permitisse que o Espírito se extinguisse dentro deles, Paulo não está falando de retirada de Espírito. Paulo está falando de abafamento, de sufocamento do Espírito Santo que habitava no coração daquela igreja. E essa habitação permanente, essa habitação que é abrangente, global, sobre todo aquele que crê em Jesus, ela é fruto de uma promessa, a promessa do profeta Joel. Vamos lá? Joel capítulo 2, 28, 29, olha o que diz. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Pessoas comuns não tinham o Espírito de Deus, mas aqui o texto é claro: até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. E essa promessa cumpriu-se no dia de Pentecoste, quando a igreja primitiva foi batizada no Espírito Santo da promessa. Vamos lá, Atos 2, 38 e 39, olha o que diz. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão um dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Nós estamos inclusos nesta promessa, nós, os que estávamos longe, mas agora estamos perto, estamos próximos. O Espírito Santo, ele é dado a cada um que entrega genuinamente a sua vida a Jesus.
Você não pode ter dúvida sobre isso. Se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, porque quem tem o Filho tem a vida, e o Espírito Santo é vida. Se você não é de Jesus, você não tem o Espírito Santo. E é Ele em nós que nos garante a comunhão contínua com Deus, que nos impede de sermos expulsos da presença do Pai, de sucumbirmos, de cairmos definitivamente nas armadilhas de Satanás, porque pecadores seremos até que Jesus nos leve para o céu, mas pelo Espírito Santo que está em nós, podemos continuar crendo que Deus está conosco e não virará as costas para nós jamais, mesmo que algum dia pequemos contra o Pai. Sim, vamos lá? Efésios capítulo 1, 13 e 14, últimos textos de hoje à noite. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, em Jesus crido, receberam o selo, a marca do Santo Espírito da promessa. E Paulo continua dizendo o seguinte: o Espírito é o penhor da nossa herança. O que é um penhor, meus irmãos? Com que palavra podemos definir um penhor? O que é um penhor? Uma garantia. Uma garantia. Ele é a garantia da nossa herança, a garantia da nossa eternidade com Deus, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Isso é uma verdade maravilhosa, queridos, queridas. Isso é uma verdade inigualável. Pelo Espírito Santo na sua vida, sendo você pecador ainda assim, você não perderá jamais nesse mundo a comunhão com o seu Pai Celestial. A minha pergunta então é a seguinte: você tem o Espírito Santo habitando em você? Na verdade, deixa eu refazer essa pergunta. Deixa eu refazer esse meu questionamento. Jesus já é realmente o Senhor e o Salvador de sua vida? Porque o Espírito Santo está onde está Jesus. O Espírito Santo está onde está Jesus. Existem igrejas que oferecem cultos especiais de batismo no Espírito, de recebimento do Espírito, balela, mentira, engodo, engano. O Espírito é recebido no ato da sua conversão a Cristo. Tem Jesus, tem o Espírito Santo. Não tem Jesus, não tem o Espírito Santo. Então hoje, nessa noite, você que está aqui, você que é crente em Jesus, eu quero dizer que você já é selado com o Espírito. E o fato de você estar fora da comunhão é uma questão que você pode resolver a partir do momento que você se render a esse mesmo Espírito, clamando por perdão para os seus pecados, confessando suas culpas ao Pai. Mas se você ainda não é um crente em Jesus, esse Espírito só vai habitar em você no momento que você se render espiritualmente e disser: Jesus, eu estou aqui, me torna nova criatura, faz em mim morada, muda a minha vida, me faz renascer e viver só para Deus. Ó Deus amado, Deus querido, muitas pessoas que estão em casa nos ouvindo, irmãos que estão agora reunidos no templo, muitos são teus, selados com o teu Espírito da promessa, mas muitos ainda não te pertencem,
porque não creram genuinamente no nome do teu Filho Jesus. E por causa disso, não foram selados com o teu Espírito, não foram batizados com o teu Espírito. A oração de Davi é a nossa oração. Não queremos ser lançados fora da tua presença por causa do nosso pecado. Então vem nos perdoar, Senhor. Vem nos limpar, vem nos purificar, vem nos santificar. E que o teu Espírito tenha liberdade de atuação em nós, aqueles que já são selados pelo teu Espírito, que esse Espírito, ele possa criar um novo ardor, criar um novo avivamento nestes corações. E se alguém está aqui e ainda não tem o teu Espírito, entra nele agora o Espírito Santo de Deus. Regenera, converte, salva, batiza nesse momento, tornando esta pessoa uma nova criatura para a honra e glória do teu nome, Senhor. Precisamos do teu renovo. Precisamos do teu renovo. Em nome do Senhor Jesus.